O planeta Terra, ao qual habitamos, tem por volta de 4,5 milhões de anos, aos quais já foram evidenciados diversos tipos de conflitos com o ser humano. As guerras da Grécia Antiga, os mais diversos tipos de pragas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, hoje vivemos em uma das maiores e mais nocivas das guerras, a Era Tecnológica. O mundo é movido pela tecnologia. Esta que aparenta ser somente benéfica, é na realidade grande vilã e manipuladora da mente humana. Se apresenta de maneira silenciosa e penetra dentro de nosso cérebro, nos tornando reféns e, principalmente, dependentes tecnológicos. Tecnológica, porque, embora não pareça, está sendo uma das maiores problemáticas aí do século XXI. E eu, inclusive, depois que eu comecei a pesquisar, eu me preocupei bastante em ver o quanto isso está sendo problemático mesmo em âmbito global. E aí, por conta disso, eu comecei a fazer palestras de psicólogo, enfim, falando sobre isso. E aí, o ponto principal da nossa pesquisa é a semelhança da dependência tecnológica com a dependência química. E aí que entra a parte de vocês aí, se vocês conseguem dar alguma explicação do porquê que isso acontece. Das pesquisas que eu fiz, eles explicam muito que é por conta da liberação de dopamina que você tem. Por exemplo, rede social. Cada curtida que você tem lá num post que você faz, isso gera uma satisfação. E aí entra naquela questão do tema cíclico, né? Que você sempre quer essa satisfação, gerar satisfação, enfim. E aí começa a virar essa necessidade, onde entra a dependência, que é sempre essa obsessão por alguma coisa, até quando você deixa de fazer outras coisas do seu cotidiano em função dessa sua dependência. Algumas de vocês conseguem me dar uma explicação do porquê que vocês acham que isso acontece, pelo olhar psicológico aí que vocês... Eu não acho que seja só a questão das curtidas, eu acho que é um pouco da frustração, né? A gente tem acompanhado a vida dos famosos, essas coisas, a gente vê eles ganhando muito dinheiro fazendo dancinha em TikTok, e aí a gente pode falar, porra, eu trabalho o dia inteiro para não ganhar nem um terço do que esse cara ganha. Então a frustração que causa, né, a rede social, ela sim te leva a uma dependência química, né? Então, não química, não precisa ser química, mas um alcoólico, por exemplo, você entendeu? Eu acho que é mais a frustração do que você ter curtido ou não curtido nas suas fotos. Pra mim, isso, né? Aí eu já não sei pras meninas. Tá, então seria uma forma assim de você fugir da sua realidade. Porque assim, muitas pessoas às vezes não conseguem alcançar aquilo que é na realidade, na vida real. E aí a internet é um jeito que você consegue chegar o mais próximo daquilo que você gostaria de ser, né? Exatamente. O que te causa mais frustração ainda, porque você olha, você quer, ou a internet é uma grande mentira, essa é a verdade, né? Ninguém é realmente o que posta ali. Mas você se compara o tempo inteiro. Você compara o seu corpo, você compara a sua conta bancária, você compara as suas formações, tudo com a internet, né? É uma cobrança, né? Uma cobrança, exatamente. Uma autocobrança. Pegando o que a Vicky falou em questão de... Ai, amiga, qual foi a palavra? Frustração. Eu acho que, fazendo um paralelo, né, vocês estavam falando, tipo, semelhando com a dependência química, eu pensei agora que literalmente eu tenho estresse do meu dia a dia, sei lá, trabalho muito, ganho pouco, pelo tanto que eu trabalho, e literalmente ali as redes sociais servem como uma válvula de escape. E muitas vezes é o que acontece com uma pessoa, tem os estresses do dia a dia, qual que pode ser minha válvula de escape? Pode ser um álcool, por exemplo, sabe? Claro. E entra muito nessa parte que acaba se tornando ali a dependência porque é sua válvula de escape. Entendeu? Porque, nossa, eu tive um dia super estressante, aconteceu um monte de coisa no meu trabalho, sei lá, não tô dando conta da faculdade. O que eu vou fazer? Vou pegar meu celular, vou ficar horas vendo vídeo no TikTok. É minha válvula de escape pra pegar e fugir de toda essa minha realidade. E aí, esse foi principalmente o nosso foco, porque, nem vocês falaram, né, da dependência do alcoolismo, por exemplo, ou da nicotina no cigarro. E aí, as pesquisas que a gente fez mostraram o quanto que a dependência tecnológica é maléfica, tipo, a nível de nicotina, por exemplo. Então, assim, as pessoas não dão importância assim, pra falar, você é um dependente tecnológico, você fala, cara, o cara é alcoólatra, sabe? Sim. Então... Com certeza. O que acontece, né, um pouco mais pro lado científico, as telas, elas dão pra gente o mesmo prazer que você libera tendo o consumo, né, de químicos, né, do álcool, das drogas, da nicotina. O mesmo hormônio que a gente libera quando a gente está fazendo uso dessas substâncias é o mesmo hormônio que a gente libera quando a gente vê algo que a gente gosta, ou que a gente faz algo que a gente gosta, que é a dopamina e a serotonina, né? Que elas são os hormônios responsáveis pelo prazer, pela felicidade, enfim.
E aí, o que acontece, né? Porque a gente cria essa dependência. Você tá ali, que nem a Rebeca falou, né? Poxa, eu tive um dia exaustivo, tô cansada, e aí você vai pro TikTok. E aí, o que tá acontecendo? O TikTok são vídeos curtos, são vídeos de 10 segundos, você ainda não tem tempo. Então, a gente vai se viciando, porque a serotonina, quando você tem acesso às redes sociais, principalmente esses vídeos mais curtos, a gente não vai elevando aos poucos os níveis desse hormônio, né? Então, a gente não vai ali produzindo a serotonina, a dopamina, ela não vai crescendo de forma gradual. Ela tem um pico. Então, você vê uma coisa que você gosta muito, ela sobe, e daí, dependente do seu celular, descarrega. E você não tem mais acesso ao vídeo. E a sua dopamina, ela desce. Então, não é uma crescente, né? Não é uma coisa gradual que acontece. E por isso, a gente vai produzindo sem parar. E é isso que faz a gente ficar tão ligado àquilo ali, da nossa mão. Isso é uma explicação fantástica. Inclusive, eu tinha assistido uma palestra Perfeita. e eles falaram exatamente sobre isso. Por conta dessa explicação toda, falam que quando você às vezes pega um dependente tecnológico e tira o celular dele, ele apresenta sinais de abstinência igual de dependentes químicos, por conta disso. Isso que você falou, né? Vai tendo esse tipo aí de subir esses hormônios e aí você se vê naquela necessidade e a hora que você tá sem, sempre colapso. Eu ia até falar também que essa parte do estímulo tem muito a ver também com a sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa e você não tem amigos, você vai procurar uma maneira de ter o contato com o mundo afora. E muitas das vezes é no celular, é no TikTok, é no Instagram. E você fica o dia inteiro naquilo, porque você não tem contato com alguém além da sua família, por exemplo. E aí uma coisa leva a outra e vai indo. Exato. Mas sobre o que a Tamires falou, é tipo, um exemplo básico. O TikTok, ele é condicionado, qualquer aplicativo hoje em dia é condicionado a fazer você ficar mais tempo lá, né? Se você não passou de 3 segundos de um vídeo, aquele vídeo dificilmente vai ser sugerido pra você de novo, ou algo relacionado àquele tema. E um comparativo engraçado, até curioso. Quantas músicas atuais vocês sabem a letra inteira? Não só a parte do refrão. Pouquíssimas músicas atuais você sabe isso. Pouquíssimas. Porque a parte que tá no refrão é a única parte que faz sucesso. E atualmente as músicas têm se preocupado muito mais com isso, porque é o que vai dar dinheiro, do que com ter uma estrutura fixa na música inteira. Então você vê uma música lá, o refrão certo, e o resto é tipo repetição, repetição, repetição até o refrão. E uma dancinha, né? Pra ter no TikTok. Real. Eu tava pensando nisso hoje, porque as músicas, elas não têm mais uma duração longa, né? Tipo, você vai pegar a maioria das músicas hoje, elas duram 2 minutos. Exato. Quando, tipo, se a gente for pensar nem há tanto tempo atrás, tipo, 5 anos atrás, uma música tinha 5 minutos, 4 minutos e pouquinho. Hoje em dia A gente for levar a Legião Urbana, minutos de E, gente, entra na questão que, literalmente, hoje em dia, tudo que é relacionado à internet e rede social é feito, por exemplo, o TikTok, porque é o que tá bombando. Vídeo de aí 6, 5 segundos, então tudo produzido é voltado pra isso. A gente pode ver propaganda, pode ver principalmente música, tudo é voltado pra pegar e atender isso, porque é o que a geração atual tá consumindo. Então, eles vão pegando e dando mais gás nisso. Inclusive, isso também pega um gancho também pra essa questão da área da psicologia, né? Que hoje em dia a gente é completamente manipulado. Então, na verdade, assim, você tava falando dos vídeos do TikTok. Sim. Tudo é milimetricamente pensado pra manipular a nossa cabeça e fazer com que a gente aceite, vá de rebanho. Porque E daí entra outra problemática, né? Que é o acesso que as crianças têm Nossa, às sim. telas, às redes, sem nenhuma supervisão. Sim, exato. Porque para a criança poder assistir ou ter acesso a algo, alguma informação, você tem que ter disponibilizado aquilo para ela. Uma criança não devia ter celular, gente. Só um comentário rapidinho do que vocês falaram sobre as crianças. Eu li uma coisa esses dias que fala muito disso, que hoje em dia os pais, para conseguirem dar atenção para outras coisas, elas acabam dando o celular para criança. Tanto que você vai em um restaurante hoje em dia, todo mundo tá no celular. As crianças comendo no celular. E isso acaba criando uma dependência maior ainda, porque uma hora que você tira o celular dela para ela comer, ela não consegue ficar sem o celular e comer, porque ela já criou esse vício desde pequena. Acostumou, né? É a terceirização da educação. Acontece com a criança. A maioria das crianças que têm obesidade hoje em dia é por conta do uso da tela. Porque a criança começa a comer compulsivamente, ela não consegue perceber que ela tá satisfeita por conta da tela. O cérebro dela não processa que ela tá ficando satisfeita com a comida, ela vai comendo compulsivamente e daqui a meia hora, 1 horinha, ela já tá com muita fome. Mas tem uma pesquisa que é justamente sobre isso, que estuda a dependência tecnológica, ela tá ligada com a velocidade que a tecnologia avançou. Porque se você for pensar essa questão da tecnologia mesmo, é muito recente.
Porque eu acho que ainda fui a última geração que teve esse negócio de brincar na rua. Não, mas entra a questão que, pô, a gente tá ali consumindo, né? Sei lá, nossa, eu fico muito no Instagram. Aí tô lá, nossa, vendo a querida Virgínia. E eu acho que essa questão do vício das telas acaba desencadeando muitas coisas dentro do indivíduo. Igual, por exemplo, nossa, eu tenho uma baixa autoestima. Aí eu vou ver lá o vídeo de fulana, que, nossa, é uma super influencer. Igual a merda, ai, desculpa, a Mayra Card lá. Nossa, perda 10 quilos em 5 horas, sabe? Nossa, o corpo perfeito. Nossa, tomei água por uma semana só, olha quanto que eu perdi. Aí entra uma questão que você olha aquilo e quando você não tem muito conhecimento, quando você tá com uma mentalidade tão frágil, qualquer coisa que você escuta já entra direto. E você pega e fala assim, caramba, por que fulana consegue e eu não consigo? Aí entra a questão na cabeça. Nossa, olha só, eu não consigo ser assim. Tanto que foi o surto da LipoLed. Um monte de mulher, pô, barriga chapada, mas surtou a LipoLed. Falou assim, não, eu tenho que ter uma barriga dessa. Então acaba entrando um monte de coisas. Perguntas específicas. Mais gente do grupo que não precisa participar, porque faz. E aí ela mandou por pergunta. Eu acho que Talvez a gente deva responder. então, Não, não tudo tá bem. respondeu em conversa, mas vamos ver. Ela perguntou aqui se vocês acham que existe algum tratamento dentro da área de psicologia que acompanha as pessoas que têm dependência tecnológica. O que vocês acham que a psicologia Terapia. ajuda? E aí? Terapia. Na verdade, tem uns lugares aí, eu não sei se tem no mundo inteiro, mas eu sei que tem algumas clínicas que já tratam a dependência tecnológica. Eu acho que aqui não. Como? Tem. Então, Aqui é Brasil? Aqui em São Paulo eu sei que tem. A gente queria ir, só que a gente não tem idade. Aí não deu. Gente, vocês podiam ter chamado a gente tentava acompanhar. não. Olha, já posso ser monitora de menores de idade. Mas tem algumas clínicas que eu não vou saber responder como funciona. Mas a terapia também ajuda, né? Existem vários exercícios, na verdade, que a gente pode fazer no dia a dia mesmo pra ajudar. Usando remédio. Então, tipo assim, eu acho que o tratamento com remédio, ele é válido, só que tem que ter o acompanhamento do psiquiatra, não Tem que só ter terapia, não é só remédio. a terapia, Gente, você tem que saber substituir, porque não adianta você substituir um vício pelo outro, você vai acabar Não vai adiantar. Acho que é você tratar o seu psicológico para poder tratar. Você pode usar o remédio como auxiliador. Ele te auxilia momentaneamente. Mas se você não fizer uma terapia, é exatamente, você troca um vício pelo outro. Então, é terapia. Remédio é em último caso. Sim. O córtex, que é essa parte aqui frontal do nosso cérebro, que é responsável pelo amadurecimento, ele só tá completando a maturidade ali nos 24, 25 anos. E daí, o que está sendo estudado é se sempre foi assim, se realmente sempre foi a idade de maturação do córtex, ou se tá demorando Se mais, regrediu. ou se regrediu por conta justamente das redes, por conta do vício tecnológico. As pessoas lógico, essa dependência nas telas. Se você for parar pra pensar, um efeito borboleta eterno. É um looping, tipo, de problema resultante de problema. Por exemplo, negócio de acidente em trânsito. A taxa aumentou por conta do uso do celular. Tipo, aumentou, assim, grotescamente. Se for pensar Sim. na obesidade, as pessoas deixam hoje em dia de fazer exercício físico pra ficar no celular. A questão que vocês tinham comentado no começo da reunião de relação afetiva, sexual, enfim. Muitos casamentos indo por água abaixo. Eu vi um monte de relatos nessa pesquisa toda que eu fui fazer sobre essa questão de, tipo assim, tem um monte de gente separando porque o marido chega a hora de dormir e tal, e não existe mais relação, não existe mais conversa, porque o cara fica lá num jogo, o cara fica lá no Instagram, enfim. Então, assim, se você for ver a questão de amizade, assim, às vezes antes você saía, você conversava com seu amigo, hoje em dia sai cada um com seus celulares, porque não tem essa relação. Só posta no Instagram que você tá lá com ele, aí tipo, você faz a cara bonitinha, e depois você nem olha pra seu amigo. Então, Porque, na verdade, o problema não é a tecnologia, né? A tecnologia veio pra ajudar a gente. É quem tá atrás dela. Múltiplos. A gente, exatamente, a gente tá podendo ter essa conversa por conta da tecnologia, então ela é muito benéfica. O problema é a forma que a gente utiliza. Esse é o grande problema. Por a tecnologia não ser algo estável, existe sim uma dificuldade em arrumar soluções para determinados problemas psicológicos. Porque quando você está chegando numa solução, aquilo já avançou, já mudou, já deu a volta. E aí você tem que voltar do zero, pensando em tudo que você fez para poder tentar chegar nessa solução. E isso vai indo, é um ciclo, né? Não ir pra cama com o celular, né? Na hora de dormir. Você apaga todas as luzes e acaba, tipo, às vezes você deita 10 horas da noite, quando você vai ver já é 3 horas da manhã, você tá, tipo, ali nas redes sociais. Poxa, meu plano era dormir cedo, então largar um pouco o celular na hora de dormir.
rever um pouco os hábitos do dia a dia, em que, tipo assim, nesse momento eu consigo um pouco largar o celular pra focar em uma coisa, Só sabe? uma observação, uma coisa muito legal que fazendo essa pesquisa descobrir é que o celular tem estar social. E aí você consegue colocar um temporizador nos aplicativos. Eu coloquei ligada, viu? Tchau, Imagina, gente. Um Tchau. beijo pra vocês, Obrigada. viu? Boa sorte. Obrigada. viu? Beijo. Sim, vou liberar as outras meninas também. A gente já ocupou muito tempo de vocês. Não, Vocês querem que acrescentar alguma coisa? Não, por mim é só isso. É muito legal também o tema que vocês pegaram, só pra fazer esse Obrigada. comentário. Muito legal. Começaram a Sim, as perguntas também. Obrigada. Queria E muito boa sorte, agradecer gente. Vocês. Qualquer coisa dá um salve. Vocês participaram, as respostas de vocês foram maravilhosas. Muito obrigada, Amanda, né, que possibilitou essa discussão aí. E obrigada.